Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo número 4. Filipenses 2, versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha carreira, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Irmãos, dando continuidade às mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos, nesta noite, ver a quarta mensagem, na carta de Paulo aos Filipenses. Na primeira mensagem, nós fizemos um panorama, uma visão geral da carta aos Filipenses. Segundo, nós vimos a oração que Paulo fez em prol dos filipenses. O último, quarta-feira passada, nós vimos do versículo 12 do capítulo 1 ao versículo 26, o otimismo de Paulo mesmo estando na prisão. E hoje nós veremos, que Paulo aqui vai nos mostrar, vai nos ensinar como igreja a alegria da unidade. É sobre isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo 2, que Paulo escreve, pelo menos do versículo 1 até o versículo número 18, Nós vamos ver hoje a alegria da unidade. Nós vamos dividir esse capítulo 2 pelo menos em 2 estudos, mas hoje nós vamos iniciar a primeira parte. Irmãos, por que a alegria da unidade? A desunião é um perigo que ameaça a igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente quando a igreja está crescendo, está se desenvolvendo os seus trabalhos de uma forma que venha glorificar a Deus. A desunião não é algo novo, é algo bem antigo. É tanto que Paulo vai escrever aqui e vai nos mostrar que nós devemos ter alegria e vivermos em unidade. A igreja de Filipos, como nós vemos aqui, ela possuía qualidades excelentes. Ela tinha tudo para ser uma igreja que jamais Paulo precisasse o que escrever para falar, para ensinar que os crentes deveriam viver em unidade. Ela era uma igreja generosa e era uma igreja que era firme no Senhor. Se os irmãos observarem aí, o versículo 5 do capítulo 1, Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então aquela igreja ali era uma igreja firme, Era uma igreja que tinha qualidades excelentes, era uma igreja generosa, como nós vimos nas meditações anteriores. Auxiliou Paulo, em várias etapas do seu ministério, não só a custo financeiro, mas em trabalhos missionários, e ela nunca deixou o apóstolo Paulo, assim podemos dizer, de cooperar com o Evangelho, a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja também que era firme no Senhor,
não é? Se você ler lá no capítulo 4, o versículo 1, já no final da carta, Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo. Como? Firmes no Senhor. Era uma igreja que tinha firmeza, era uma igreja generosa, mas aquela igreja sofria com a desunião e a desarmonia interna promovida por alguns irmãos. E Paulo aqui nesse texto, ele vai exortar os irmãos para que vivam o amor fraternal e vivam também a verdadeira humildade. E Paulo aqui no versículo 1 e o versículo 2, ele inicia apelando pelo menos 4 argumentos. Ele diz: se existe, irmãos, alguma motivação em Cristo para sermos unidos, se há em Cristo algum encorajamento para amarmos uns aos outros, se existe alguma coisa que produza comunhão pelo Espírito Santo, que nos leve à união, e se vocês têm experimentado as ternas misericórdias e a compaixão de Jesus Cristo, aí Paulo vai dizer: completem a minha carreira, completem a minha alegria, sejam unidos, sejam humildes e sejam solícitos uns para com os outros. Às vezes nós ficamos assim, até estranhamos, né, irmãos, quando acontece esse tipo de coisa na igreja. Mas, amados irmãos, como eu falei anteriormente, uma igreja, quando ela está se desenvolvendo, quando ela está crescendo conforme a vontade de Deus, crescendo espiritualmente, está sendo proclamada a palavra de Deus, a igreja é firme doutrinariamente, pode esperar que alguma coisa pode acontecer. E nesse caso aqui que nós vamos ver hoje, se chama a desunião. Não era para acontecer, mas se ficou escrito, é para o nosso ensino. Então Paulo faz aqui, amados irmãos, um apelo, e ele, a partir do versículo 5, ele vai apresentar Jesus Cristo como um modelo a ser seguido. Mas isso nós não vamos ver hoje, nós veremos apenas na próxima semana. Hoje nós vamos ver, pelo menos, em primeiro lugar, as causas da desunião, e vamos ver em segundo lugar o remédio para a desunião. Quais eram as causas ali na igreja de Filipos que Paulo lá na prisão necessitou escrever para os irmãos, para que eles vivessem uma verdadeira unidade na igreja? Quais eram as causas da desunião que Paulo vai mostrar aqui nesse texto? Paulo vai apresentar 3 causas que estava causando a desunião e que estava prejudicando a igreja de Filipos. E qual é a primeira causa? É a projeção pessoal. Veja o que é que diz aí o versículo 3, a parte A: nada façais por partidarismo ou vanglória. Irmãos, alguns irmãos ali na igreja de Filipos faziam as coisas na igreja por ambição. Como nós vimos até na mensagem da semana passada, alguns estavam pregando o evangelho até por inveja, outros de boa vontade e de sinceridade, como disse o apóstolo Paulo. Estavam aproveitando o momento que Paulo estava preso, aproveitando a oportunidade e pregando o evangelho por inveja. Mas Paulo diz: outros pregando sinceramente. Então Paulo vem aqui corrigindo esta falta, que alguns irmãos faziam as coisas ali na igreja por ambição,
de forma egoísta ou por vanglória. Não estava buscando o melhor para a igreja, mas estava buscando o melhor para si próprio. Por isso que ele diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória. E isso, amados, gerou divisões, facções e partidos na igreja de Filipos. E este problema não acontecia apenas em Filipos. Na igreja de Corinto também, Paulo enfrentou o mesmo problema. E foi necessário que o quê? Veja como o ser humano, ele é tendencioso a o quê? Ter uma projeção pessoal na casa de Deus. Abram comigo aí em Corinto, capítulo 1. 1 Corinto, não desmarca aí Filipenses, voltem um pouco aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. Ele vai fazer também aqui aos crentes de Coríntios uma exortação à unidade. Ele diz: rogo-vos, irmãos, veja só, amados, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Olha só. E não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí ele vai dizer, como ele ficou sabendo: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Veja aqui, amados irmãos, que o mesmo problema que estava acontecendo ali na igreja de Filipos acontecia também na igreja de Corinto. E se você for observar em quase todas as demais cartas de Paulo, ele sempre vai tocar nesse assunto. Eu acho maravilhoso aqui que Paulo diz aqui, olha, quando ele diz que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. A igreja de Corinto era uma igreja que, como Paulo vai dizer aqui no início, nenhum dom faltou a esta igreja. Era a igreja que se dizia tão espiritual. Deus não negou nenhum dom à igreja de Corinto, mas eles estavam agindo na carne, como meninos na fé. Estavam criando partidarismo. Algumas pessoas estavam fazendo por vanglória a obra de Deus. Quantos partidos tinha aqui em Coríntios? Pelo menos 4, né? Partido de Paulo, partido de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. Já pensou? Que confusão. Então, amados, Paulo também, escrevendo a Filipos, ele vai tratar deste mesmo assunto. E trazendo para os dias de hoje, isso acontece também, a mesma coisa nos dias de hoje. Muitas vezes podemos correr o erro de fazermos as coisas na igreja para projetar a nossa imagem. Isso é um perigo. Temos que ter cuidado. Queremos ser vistos, queremos ser elogiados pelas pessoas, queremos vender a nossa imagem de espiritual, de pessoas competentes, de pessoas insubstituíveis, e isso é um perigo. Podemos estar incorrendo no mesmo erro aqui da igreja de Filipos: projeção pessoal. Irmãos, que jamais nós venhamos fazer a obra do Senhor
para sermos vistos ou elogiados pelas pessoas. Que jamais venhamos fazer a obra do Senhor para vendermos a nossa imagem, para mostrarmos que somos mais espirituais do que outros, que somos mais competentes do que outros, que somos até insubstituíveis, porque não há ninguém insubstituível. Todos nós somos cooperadores na obra de Deus. Então, esta era a primeira causa que estava causando a desunião na igreja de Filipos e estava prejudicando a igreja de Filipos. Mas havia uma segunda também, essa se encontra aí no versículo 3 também, a parte B. Mas a primeira parte nós vimos, projeção pessoal, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A segunda causa que estava causando a desunião era o prestígio pessoal. Primeiro era projeção, segundo era prestígio pessoal. Amados irmãos, o prestígio pessoal é uma tentação que nós devemos resisti-la com muita oração. Ser admirado. Não é que nós não devemos respeitar, mas tem pessoas que querem ser admirados e respeitados além dos outros, de uma forma mais assim, admirada, que chame a atenção. Nós devemos respeitar a todos. Tem pessoas que querem ser bajulado, e isso está em muitas pessoas na igreja. Ser admirado, ser mais respeitado do que os outros e ser bajulado. Porque o bajulador, ele sempre faz algo por interesse. Ele está aqui lhe bajulando, vendo algo lá na frente que possa aproveitar de você. Ele está fazendo aquilo com você. Cuidado com os bajuladores. Quando ele vem lhe bajular, é porque ele quer tirar algo de proveito de você lá na frente. Este pecado é filho da soberba espiritual, que leva uma pessoa a se achar superior aos outros. É o prestígio pessoal. Por isso que há tantas pessoas que tratam umas às outras com diferença. Quem somos nós, amados, para tratar outros diferentes? Se eu estou na igreja, eu devo tratar todos de uma forma igual, sincera, verdadeira, não com palavras bajuladoras. Mas tem pessoas que tratam de outros de forma diferente. E Jesus combateu este pecado de forma veemente, como nós lemos domingo na parábola que Jesus falou ou ensinou do fariseu e do publicano. Ensinou que quem se julga superior ao outro é alguém que confia em si mesmo, por se considerar mais justo ou melhor do que o outro. E quantas pessoas, amados irmãos, estão na igreja que se acham que são superiores aos outros, se acham mais justos do que os outros, esquecendo o quê? Da graça de Deus em suas vidas. Uma pessoa, amados, quando se aproxima cada vez mais de Cristo, mais ela menos quer ser reconhecida.
mas que Cristo é que seja engrandecido e ele cada vez mais ele venha a diminuir. Jesus afirma que Deus resiste aos soberbos, mas ele recebe aos humildes. Então, amados, esta era a segunda causa da desunião que estava acontecendo ali na igreja de Filipos, que Paulo vem corrigir aquela igreja e que serve também de lição para cada um de nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira, projeção pessoal. Segundo, prestígio pessoal. E terceiro, está aí no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O interesse pessoal é um pecado lá do nosso ego. É aquela pessoa que sempre vai buscar, em primeiro lugar, o seu próprio interesse e não o interesse dos outros. É aquela coisa, para mim está bem, o resto não me interessa. E este egocentrismo aqui na igreja de Filipos produziu uma espécie de competição entre vários irmãos na igreja de Filipos. Se você pega lá no capítulo 4, melhor dizendo, no versículo 2 aqui de Filipenses, Paulo vai pedir que o companheiro de luta ali na igreja venha acudir duas irmãs, não é? Que estavam ali com interesses pessoais. Duas mulheres. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. E o que é isso, amados irmãos? Competição. Talvez essas duas irmãs aqui estivessem pensando, eu quero que seja desse jeito. A outra dizia, não, é desse jeito. Eu estou pensando que tem que ser assim. Mas isso está errado. A outra dizia, não, está certo, o certo é assim. Mas diz, pensem concordemente. Concordem no Senhor. Como era que Cristo agiria no lugar de vocês duas? Às vezes, amados irmãos, nós temos que renunciar a algumas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Senão vai virar competição. Isso em várias partes da igreja. É competição no pastorado, é competição no oficialado, é competição no grupo de louvor, é competição para saber quem ensina melhor ou quem não ensina, e tantas outras coisas podem acontecer. Mas jamais nós devemos buscar o nosso próprio interesse. Nós temos que pensar concordemente no Senhor. Temos que chegar a um acordo e não vivermos como rivais, buscando o nosso interesse pessoal. Podemos dizer que isso é o orgulho, porque o orgulho é a raiz de todos os conflitos. O orgulho é desarmonias existentes na igreja. Onde há projeção pessoal, onde há prestígio pessoal, onde há interesse pessoal, pode ficar certo, vai gerar conflitos, desarmonia, e isto é a causa do orgulho que está nos corações, que precisam serem tratados. Às vezes nós achamos que nós não somos orgulhosos. Irmãos, nós temos que estar pedindo a Deus quebrantamento diariamente.
Só quem nos conhece, quem nós somos, é Deus. Às vezes nós até desconhecemos quem nós somos, por certas atitudes que às vezes nós tomamos. O orgulho, ele motiva a buscar a projeção pessoal, o prestígio pessoal e o interesse pessoal. E onde estiver isso aqui, pessoas buscando projeção pessoal na igreja, onde estiverem buscando prestígio pessoal na igreja, onde estiverem buscando interesse pessoal, pode ir atrás, que o orgulho está lá nesses corações. O orgulho, amados, é a causa de muitos conflitos que acontecem nas igrejas. Infelizmente, há muitas divisões, há muitos conflitos, há muitas guerras nas igrejas. E tudo isso se chama orgulho. Então, Paulo aqui, do versículo 1 ao versículo 4 aqui, do capítulo 2 de Filipenses, ele escreve exortando os irmãos a tomarem cuidado, a cuidarem deste problema que estava existindo na igreja. E ele mostrou a causa da desunião que estava existindo ali na igreja de Filipos. São os três, que nós vimos: prestígio pessoal, projeção pessoal e interesse pessoal. Que nós, amados, retiremos isso, se há em nossas vidas. Porque muitas vezes, quando a obra do Senhor ela está se desenvolvendo e de uma forma que glorifica a Deus, eu sempre cito Calvino. Calvino diz: quando a igreja está procurando viver em comunhão, em harmonia com Deus, fazendo o que é correto, o que é certo, ele diz que Satanás vem e arma uma tenda no meio da igreja, aí começam os conflitos. A igreja tem que ter cuidado. Para que devemos manter a comunhão e a unidade na igreja, porque disso Deus se agrada. Mas também, em segundo lugar, nós vamos ver, Paulo vai mostrar o remédio para a desunião. Paulo vai apresentar 3 medicamentos para curar a doença da desarmonia e da desunião. E qual é o primeiro remédio? É a unidade. Versículo 2, Paulo vai dizer: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amados irmãos, dizer que somos unidos e que vivemos em união é uma coisa, mas dizer que vivemos unidos de alma, num só pensamento, num só interesse, numa só motivação, isto é outro. A unidade da igreja, amados, emana da união que ela tem com Jesus Cristo. E esta unidade, ela sempre vai ser atacada pelos inimigos, que é a carne, nossa velha natureza, o mundo com as suas seduções e o diabo.
Por isso, amados, cada crente deve lutar para conservar a unidade. E Paulo, tanto nessa carta como nas suas outras cartas, ele foi categórico para que os crentes devem lutar para preservar a unidade, porque esta é a vontade de Jesus Cristo para a sua igreja. Como eu falei anteriormente, a unidade da igreja emana da sua união com Cristo. Quem busca a união de alma é porque vai mostrar e vai demonstrar que verdadeiramente ele está unido em Cristo. Mas aqueles que não lutam pela união, tem alguma coisa errada. Abram aí João 17. Depois nós vamos ver aqui as exortações de Paulo. João 17. Olha só, João 17, versículo 20 e o versículo 21. Olha o que Jesus Cristo vai. Aqui é a oração sacerdotal, é a oração que ele faz por sua igreja. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 20 e o versículo 21. Ele vai dizer na oração: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ao propósito, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, olha só, também sejam eles em quem? Em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A verdadeira união, amados irmãos, a união de alma, ela emana da união que nós temos com Cristo. Por isso que Paulo, ele manda que cada um que diz que está unido com Cristo, ele deve o quê? Lutar para preservar esta unidade e não lutar para levar à desunião. Agora nós vamos ver nas cartas de Paulo. Abra aí Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos ler o versículo 5 e depois nós vamos pular para o versículo 12 até o versículo 16. Vejam só, amados. Versículo 5, Paulo vai falar uma coisa interessante. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em quem? Em Cristo, e membros uns dos outros. Aqui ele vai falar dos dons que Deus concedeu, mas ele continua até no versículo 21, mostrando, várias virtudes a partir do versículo 9 até o 21, que ele recomenda para que devemos desenvolver o quê? A nossa união, a nossa comunhão como corpo de Cristo, Mas eu vou ler apenas aí do versículo 12 até o versículo 16, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sejam o quê? Perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticais a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ao versículo 16, o que é que Paulo vai dizer agora? Não torneis a ninguém tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Paulo sabia que na igreja ali existia pessoas orgulhosas, que tratavam com diferença outras pessoas.
Por isso que ele diz: condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Mas também, Paulo aí mais adiante aí em Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Foi o texto que nós lemos, né? Rogo, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todo a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente o quê? Unidos. Não é alguma parte não, irmãos. Há pessoas que estão unidos com a igreja em algumas partes, não estão unidos por completo. Sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pensem a mesma coisa. O parecer que a igreja decidir, se unam a estes pareceres. Se está conforme às Escrituras, se unam, para que Cristo venha a ser glorificado no meio de vocês. 2 Coríntios também 13, versículo 11. Que diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Amados irmãos, isso é profundo. Quanto ao mais, irmãos, Paulo diz: a Deus para vocês, aperfeiçoai-vos. Isso nos mostra, mais que nós não somos perfeitos ainda. Nós devemos buscar cada vez mais nos aperfeiçoarmos naquilo que nós estamos o quê? Precisando melhorar. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo, novamente, parecer, viver em paz, porque vocês vivendo dessa forma, vocês vão ter uma vida cristã, vocês vão desfrutar de paz. Aí o que é que vai acontecer? E o Deus de amor e de paz estará convosco. Mas se vocês não fizerem isso, estiverem sempre buscando a desarmonia, a desunião, vocês não vão pensar da mesma forma, vocês não vão ter a paz que vocês devem desfrutar e que Cristo tem preparado para vocês. Vocês não vão desfrutar do amor de Deus, não vão contemplar, conviver todos os dias esse amor, e não vão desfrutar da paz de Deus, como ela deve ser desfrutada. Primeira de Pedro também, capítulo 3, Pedro faz a recomendação também. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12, que diz assim, olha: finalmente, sede todos de quê? De igual ânimo, compadecidos. Olha só, amados irmãos, fraternalmente amigos, é ser amigo mesmo, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes o quê? Chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós recebemos cada vez mais as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha, o que é que deve fazer?
refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se, olha só, por alcançá-la. Requer esforço, amados irmãos. Por que tantos cristãos vivem atribulados? Ao versículo 12, ao consolo que Pedro vai mostrar. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está alguma coisa acontecendo, amados irmãos, na igreja, e você está fazendo de tudo para desenvolver essa paz, viver essa alegria, viver em harmonia, mas você está vendo algo acontecer, sabe o que é que você faça? Pedro diz: os olhos do Senhor repousam sobre vocês. Se vocês são justificados em Cristo, os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas. Orem a Deus, façam súplicas a Deus, rogue para a união, para que vocês vivam em união, desfrutem da paz de Cristo, do amor de Cristo, que sejam verdadeiramente amigos uns dos outros. Isso é sério, amados. Precisamos reconhecer a nossa unidade em Cristo. Somos um só corpo e precisamos viver em paz um com os outros, trabalharmos juntos para o desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Jesus quer ver em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 11, veja o que é que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 11. É um texto bastante conhecido, para mostrar aqui que na igreja, no dia da ceia, como era que era o procedimento da igreja de Corinto. Tudo desordenado. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. 11:17. Porque vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo não nega, não. Vocês, coríntios, vocês dizem que são tão espirituais, cada vez que vocês estão se reunindo, sabe o que está acontecendo? Não é para melhor, não, é para pior. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Olha só, amados, o propósito de Deus. Porque às vezes acontece tantas coisas na igreja, porque até mesmo importa que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Sabe o que é que diz? Aqueles que estão buscando partidos no meio da igreja, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Sabe o que é que dizendo? São desaprovados. Esses não são aprovados por Cristo, não. Esses não estão buscando a Cristo, não. Mas os aprovados de Cristo, eles não vivem dessa forma, causando divisão, fazendo partidarismo dentro da igreja. Eles buscam um só alvo, é a glorificação de Cristo. Eles estão vivendo em paz uns com os outros, estão trabalhando juntos para que a obra de Cristo desenvolva e Cristo seja glorificado. Mas aqueles que vivem só em desunião, vivem só partidarismo, criando problema dentro da igreja,
Estes sim são os desaprovados. E isso está acontecendo é para que mostre quem é aprovado e quem está sendo desaprovado. Profundo, irmãos. E a Bíblia é bem clara. Lembre-se que a unidade da igreja é algo agradável ao Senhor. E há um salmo bastante que nós devemos sempre estar lendo quando se trata desse tema. É o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, é bom, é agradável. O ó ali no Salmo dá uma sensação de alívio. Oh, como é bom viverem unidos os irmãos. É agradável. Agora o contrário, amados irmãos. Oh, como é desagradável ver a desunião entre os irmãos. Então, o primeiro remédio para a desunião é que a igreja ela deve lutar, não é, para preservar a unidade da igreja, orarem juntos, desenvolverem trabalho juntos, tudo para a glória de Deus, tudo em prol do Evangelho. Mas há um segundo remédio também que Paulo mostra para a desarmonia ou a desunião na igreja. É que sejamos humildes. Versículo 3, lá do capítulo 2 de Filipenses. A parte B. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Amados irmãos, uma coisa está ligada à outra. Unidade não se realiza sem humildade. Unidade na igreja não se realiza sem humildade. A ambição egoísta, a vanglória de alguns detonavam a unidade da igreja de Filipos. E como é que nós podemos saber se há pessoas egoístas dentro da igreja, se há pessoas ambiciosas dentro da igreja, que detonam a vida da igreja? Nós podemos ver nessas pessoas que não existe a verdadeira humildade. O remédio para isto se chama humildade. E o que é humildade? É a virtude que leva o irmão a considerar primeiro o outro em detrimento de si mesmo. É a virtude que leva o irmão a considerar primeiro o outro em detrimento de si mesmo. A pessoa que é humilde, ela aceita servir sem se preocupar com que receberá honra ou não. Ela serve com alegria. Ela não busca projeção pessoal, não busca por interesse pessoal. Não, irmãos. Ela não busca por prestígio pessoal, mas ela serve sem se preocupar com quem receberá a honra. Por isso, não podemos separar a humildade do amor. Só é humilde
quem verdadeiramente ama. E o que é amor? Paulo vai mostrar também. Os coríntios se vangloriavam que tinha todos os dons. Mas Paulo diz, lá no capítulo 13, vamos abrir lá? Abram aí. 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer que ainda que falasse toda a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como nada. Se ele tivesse o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios, né, da ciência, tem a tamanha fé a ponto de transportar o mundo, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha, amados irmãos, que coisa profunda aqui. Paulo diz: alguém pode ser capaz de distribuir seus bens para alguém e não está fazendo isso por amor. É só por vanglória, só por projeção pessoal. Aí ele vai mostrar o que é amor, a partir do versículo 4. Às vezes as pessoas olham, aplicam esse amor aqui, né, só para casais, né? Isso aqui é para a igreja, ó. É a igreja toda. O amor, ele é paciente. Vamos pegar cada uma dessas virtudes aqui do amor. Nós temos sido pacientes, amados irmãos, uns com os outros. Ele é também benigno. Temos tratado todos com benignidade? O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Quer se ufanar? Não se gloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Amados irmãos, isso aqui, se nós lermos todo dia isto aqui, sabe o que é que vai produzir em mim e você? Se nós formos cristãos verdadeiros, nascidos do alto, vai produzir em mim e você a verdadeira humildade. Não se exaspera. O que é uma pessoa que se exaspera? Tem pessoas que se irritam com facilidade, né? Com as coisas. Se vê uma coisa errada, se vê qualquer coisa, se irrita por facilidade. Não, meu irmão, você não está agindo com amor, não. Você tem que ser paciente. Não se irrite, não se exaspere. Que quem se irrita é aquela pessoa, né? E às vezes se irrita até de forma irascível, que é a irritação com a ira. Não se exaspera, não se ressente do mal. Aqui é que é profundo, viu? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, temos sofrido, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ser cristão, sabe o que é ser, meu irmão? Costa larga. Ser cristão é ser chamado para levar a carga, suporte. E veja o que é que Paulo vai dizer também em Efésios, capítulo 4. Versículo 1. Paulo vai falar novamente sobre a humildade. Rogo, capítulo 4, versículo 1. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Vocês foram chamados, sabe para quê? Com toda humildade e mansidão. Quem é humilde, amados? Ele age com mansidão, com longanimidade, suportando-vos o quê? Uns aos outros, em amor. Suportar é uma coisa, suportar em amor é outra. Olha aí de novo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe por quê? Há somente um corpo, que somos nós, a igreja, e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é que é humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, viu? Aos humildes, para que ele desenvolva a sua humildade. Paulo havia crescido, amados, na escola da humildade, e se colocava como um exemplo a ser imitado. Por isso Paulo tinha autoridade, quando ele diz lá em 1 Coríntios 11:1 que sede meus imitadores, porque eu sou como eu sou de Cristo. Que tamanha responsabilidade, amados. Paulo chama a responsabilidade para ele. Me imitem, porque eu sou um verdadeiro imitador de Cristo. E quando nós vemos, amados irmãos, nos escritos do apóstolo Paulo, é profundo. Nós vemos, como ele disse, eu trago no corpo as marcas de Cristo. E nós, amados, como é que nós estamos vivendo? Temos imitado as pisadas de Cristo? Temos imitado aqui o apóstolo Paulo, através dos seus escritos? Por isso que ele mostra o segundo remédio para que haja unidade na igreja e quebrar toda desunião, se chama humildade. Vivam em unidade, mas a unidade só virá se vocês forem humildes, reconhecendo cada um superior ao outro, os outros superiores a si mesmo. Mas o terceiro e último remédio para a cura da desunião e para que haja unidade está no versículo 4 lá de Filipenses, para concluirmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo mostra aqui o terceiro remédio, se chama solicitude. Paulo apresenta a solicitude como uma virtude que leva a pessoa a buscar não somente os seus interesses, mas também os interesses dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. E a solicitude é uma virtude cristã que revela maturidade espiritual. Como nós podemos saber se temos a maturidade espiritual? Paulo vai mostrar também. Capítulo 15 de Romanos, para concluirmos.
15, Romanos 15. Versículo 1 ao versículo 6. Olha só, a humildade de Paulo, ele vai mostrar aqui algo interessante. Ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar o quê? A debilidade dos fracos, e não agradar nós mesmos. Amados irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes nós não suportamos pessoas que são mais fracas espiritualmente do que nós. Há pessoas mais fortes espiritualmente do que nós também, e muitas vezes nos suportam, e muitas vezes nós não suportamos os mais fracos. Sabe por que nós não suportamos? Paulo diz, porque nós queremos agradar a nós mesmos. Mas Paulo diz aqui: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo, olha só, não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, novamente, concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tremendo, é profundo. E Jesus Cristo, quando nós vamos lá para João 13, ele diz que nós fazendo isso, nós estamos demonstrando que somos verdadeiramente filhos de Deus, que verdadeiramente somos discípulos de Cristo. O Deus da paciência e da consolação. Irmãos, vou lhe dizer uma coisa aqui interessante. Você já orou a Deus por paciência? Já? Às vezes nós achamos que a paciência vai cair assim, ó, em cima de nós bem rapidamente, né? Vem, Senhor, pronto, sou uma pessoa paciente. Sabe como é que Deus vai nos ensinar a paciência? É botando uma pessoa bem cri-cri do seu lado. Para saber se você aprende a ser paciente. Porque Deus, quando nos ensina, amados irmãos, Ele nos ensina através da palavra, e nos ensina, sabe por quê? Através da prática. Orou por paciência, meu irmão? E tem pessoas que tiram a sua paciência, tira você de si no dia a dia. Quando você vê essas coisas, eu sei, Senhor, que é Tu que está colocando na minha frente. Nós negarmos a nós mesmos e suportarmos. Mas ao mesmo tempo que é o Deus da paciência, Ele é o Deus da consolação. Quando nós esperamos e oramos ao Senhor para que Ele nos conforte nesse momento difícil, Ele vem e nos consola. O Deus da paciência e de toda consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus. O mesmo sentir o quê? O que Cristo sentiu. Ele renunciou a si mesmo, não agradou a si mesmo, para proporcionar a salvação que nos foi concedida. E nós devemos fazer isso como prova de amor de uns para com os outros. Então, amados,
Nós vimos aqui no capítulo 2 de Filipenses nesta noite que a alegria da unidade. Mas nós vimos as causas da desunião, que é projeção pessoal, prestígio pessoal e interesse pessoal. E vimos em segundo lugar o remédio que Paulo mostra para curar a desarmonia e a desunião na igreja: unidade, humildade e solicitude. Por isso que nós devemos lutar, perseverar e clamarmos graças a Deus para lutarmos, para preservarmos esta unidade. Só o Deus de toda paciência, só o Deus de toda consolação é que é capaz de nos conceder graça para desenvolvermos a humildade e a solicitude. E assim vamos desfrutar da alegria da unidade cristã em nossas vidas. E na próxima semana nós vamos ver o exemplo de Jesus para vivermos em unidade, a partir do versículo 5 aí do capítulo 2 de Filipenses. Então, amados, esta mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite, que Deus nos ajude, que Deus nos fortifique, que Deus ilumine. Se há alguma coisa no nosso ser, lá no fundo da nossa alma, que está impedindo que nos esforcemos para preservarmos a unidade na igreja, no nosso meio, no meio do povo de Deus, clamemos a Deus por misericórdia sobre as nossas vidas, principalmente na igreja local pela qual nós fazemos parte. Sejamos sinceros, sejamos verdadeiros amigos. Nunca devemos buscar o nosso interesse próprio, mas sim, primeiramente, o de Cristo e daquele que nós vemos que está carecendo muito mais do que nós.